Vamos abrir então a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12. Nós estamos estudando esse livro desde o princípio e chegamos ao capítulo 12, a partir do verso 22. Os irmãos que vieram semana passada se lembram que o Senhor havia mostrado como é viver errado. Vocês se lembram que o Senhor estava falando sobre coisas espirituais e importantes e maravilhosas, e um homem interrompeu ele, dizendo: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. E aí o Senhor falou assim: homem, quem me constituiu como juiz e repartidor entre vocês? E aí falou com aquele homem: olha, cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste dos bens que ele possui. E aí ele conta aquela história daquele homem que tinha muita riqueza e a colheita dele foi tão grande que o celeiro dele não cabia. E aí ele simplesmente pensou: o que eu vou fazer? Já sei, vou destruir meu celeiro, construir outro, para que caiba tudo que é meu, e assim eu vou ter muitos anos de alegria e prosperidade. E a gente vê que naquele dia mesmo, o Senhor pediu a alma dele e tudo que ele fez não serviu para nada. Então o Senhor vinha falando como é errado viver e viver para as coisas materiais. Agora ele vai mostrar como devemos viver, como nós cristãos devemos viver. Primeiro, não viver para os bens materiais. Mas aí alguém pode perguntar assim: tudo bem, tá, a gente não deve viver para os bens materiais. Poxa, mas olha a dificuldade que a gente está vivendo, olha a situação econômica, olha aí o supermercado, olha o salário, e como é que a gente não vai se preocupar com as coisas materiais, e como é que a gente vai fazer? E aí o Senhor, ele começa a falar sobre essa questão. Não viver para as coisas materiais, e agora ele vai falar: não viver ansioso pelo sustento material. Ele vai falar isso. O cristão, ele não deve viver para as coisas materiais, ele vai mostrar isso. E ele começa dizendo: olha, o cristão, ao contrário daquele homem que ficou ansioso com a sobra que ele tinha, ao contrário do homem desse mundo que vive ansioso pelas coisas materiais, o cristão não deve viver ansioso pelo sustento material. Parece incrível, né? Qualquer pessoa assim normal poderia dizer: mas não dá, né? Não dá para viver assim. Só que o cristão, ele vive pela fé. Deus cuidará de ti, não foi o que nós cantamos? E é isso que ele vai mostrar para nós. Irmãos, a Bíblia sempre mostra para nós que o cristão não é uma pessoa igual à pessoa do mundo. É diferente. Mas às vezes a gente esquece disso e quer viver parecido com a pessoa do mundo, quer ter as mesmas atitudes que a pessoa do mundo, mas não deve ter de jeito nenhum. E é o Senhor que ensina isso. Olha, a primeira coisa então ele vai falar: não fique ansioso pelo sustento material. Olha o versículo 22. Disse aos seus discípulos: portanto lhes digo, não estejam apreensivos pela sua vida sobre o que comerão, nem pelo corpo sobre o que vestirão. Olha o verso 26. Pois se nem ainda podem as coisas mínimas, porque estão ansiosos pelas outras. Primeiro ele fala: não andem apreensivos, não estejam apreensivos pela sua vida, pelo que vão comer ou pelo que vão vestir. E agora ele fala assim no verso 26: porque estão ansiosos pelas outras. E no verso 29: não perguntem, pois, que hão de comer ou que hão de beber, e não andem inquietos. O cristão é uma pessoa diferente do mundo. Qualquer pessoa do mundo diria: isso é loucura. Mas o Senhor está dizendo que o cristão,
Ele é diferente. Ele está dando uma ordem aqui. Ele não está apenas aconselhando. Ele está dizendo, não fiquem ansiosos. Não fiquem apreensivos. E ele vai apresentar, né? Por que não devemos viver ansiosos? É lógico, você deve perguntar, né? Senhor, o Senhor está mandando não ficar ansioso. Mas por quê? Não é? A gente tem que... a Bíblia sempre apresenta as razões das coisas. E quais as razões que o Senhor apresenta para a gente não ficar ansioso? Primeiro, ele diz que a vida é mais do que o sustento. A vida é mais importante. Olha o verso 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Então, quer dizer, ele quer dizer o seguinte, olha, se nós ficarmos ansiosos com as coisas materiais, com o que vamos comer ou o que vamos vestir, nós vamos estar dando prioridade ao que é secundário, porque mais importante do que eu vou comer ou do que eu vou vestir sou eu. A vida humana é mais importante do que o sustento dela. É o que ele está dizendo. Você pode dizer assim, mas a vida humana não vive sem sustento. E se uma vida humana salva vier a falecer, perecer por falta de sustento, ela entra na glória. Não perdeu nada. Então ele diz, olha, a vida é mais do que o sustento. Vocês se lembram quando ele falou, no verso 15, leia lá no verso 15, disse-lhes, acautelem-se e guardem-se da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Quer dizer, a vida de uma pessoa não é o que ela tem. A vida da pessoa é o que ela é. Mas o mundo é diferente, não é? O mundo diz, não, o que importa é o que a pessoa tem. Uma pessoa pobre é desprezada, completamente abandonada, ninguém se interessa por ela. Uma pessoa rica é altamente estimada, altamente procurada, altamente valorizada, uma pessoa famosa, poderosa. Então, no mundo é o que você tem que é o que é importante. Mas para Deus o que é importante é o que a pessoa é. Porque você pode ter uma fortuna e está perdido, está indo para o inferno. E pode ser uma pessoa muito pobre e está indo para o céu. É o que você é que importa, não o que você tem. A vida é mais do que isso. Segunda razão por que não devemos viver ansiosos é porque a ansiedade não resolve nada. Olha o versículo 25 e 26. Qual de vocês, sendo solícito, estando ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podem as coisas mínimas, por que estão ansiosos pelas outras? Irmãos, essa expressão côvado à sua estatura, ela também pode ser traduzida, como em outras várias Bíblias é traduzida, como uma quantidade de tempo à sua vida, e uma quantidade de tempo bem pequena. Faria mais sentido do que a nossa tradução aqui, porque um côvado é 50 centímetros. Você acrescentar 50 centímetros à tua altura é algo muito grande. E o Senhor está falando aqui de coisas mínimas, como ele fala no verso 26. Se vocês não podem as coisas mínimas, como é que vão conseguir as grandes? Então ele está dizendo o seguinte, quem pode acrescentar, por exemplo, alguns dias à sua existência? Deus tem determinado o dia que a gente vai morrer. Quem pode dizer que vai viver mais 2, 3 dias daquele dia que está marcado para a gente morrer? Ninguém pode fazer isso. Então, se nós não conseguimos fazer essas coisas, como podemos fazer outras? O que ele está querendo dizer? A ansiedade, ela se torna inútil porque ela não resolve, ela não soluciona os nossos problemas. Pelo contrário, ela aumenta os nossos problemas. Não é você ficar preocupado que você vai resolver problemas. Você tem que olhar a tua vida, os problemas, e tentar descobrir as soluções, mas ficar preocupado, ansioso, apavorado, não vai mudar nada, vai mudar para pior, né? É o que o Senhor está dizendo.
Se você não pode acrescentar um dia à sua vida, se você não pode acrescentar, vamos dizer, 1 centímetro à sua altura, se você não pode evitar que seus cabelos caiam, a não ser que você seja rico o suficiente para implantar cabelos, você não pode evitar isso, isso e aquilo, então para que ficar ansioso? Como se você pudesse transformar as situações. Então não devemos andar ansiosos, porque a vida é mais do que o corpo, é mais do que vestes e comidas. Não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade não resolve nada. Em terceiro, não devemos andar ansiosos, porque os gentios vivem assim. Olha o verso 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas seu Pai sabe que necessitam delas. Veja, ele está dizendo que os gentios é que vivem para as coisas materiais. Os gentios, o gentio aqui significa o que não é cristão. O incrédulo, aquele que não é cristão, ele vive ansioso, desesperado. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou ter sustento para minha casa? Porque ele não tem um Deus. E ele não confia num Deus provedor. Ele confia apenas na sua capacidade. E as várias situações difíceis que uma pessoa passa, a pessoa desespera. E tem também aquela pessoa que vive para comer e vive para se vestir. Não só questão de necessidade, mas questão de realmente desfrutar das melhores comidas, melhores bebidas, melhores vestes. Está sempre no shopping comprando roupa nova, você sabe, muitas pessoas são assim. Você abre o armário da pessoa, tem 50 sapatos, tem 200 blusas, muitas delas nunca usou, vestidos que... Quer dizer, você compra aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, simplesmente pelo vício, pelo aquele prazer de adquirir uma coisa nova. E o Senhor fala, olha, os gentios vivem assim, preocupados com o sustento material deles, porque muitas vezes se endividam, e de olho nas coisas materiais. Então, os não cristãos vivem assim. Então, isso é uma razão para a gente não viver, porque o cristão vive o oposto do que vive o mundo. Agora, a principal razão que ele mostra aqui nessa passagem, para a gente não ficar ansioso, e a ansiedade aqui que ele se refere, não é você ter isso ou aquilo, mas é você ficar preocupado de não ter como se alimentar, e nem como se vestir. Quando a situação fica difícil, e como é que eu vou botar comida na mesa? Como é que eu vou, minhas roupas estão rasgadas, estão velhas, como é que eu vou trocar, como é que eu vou continuar me vestindo? Ele está falando assim das coisas básicas mesmo, as coisas importantíssimas. E ele diz, não fica apavorado com isso. Por quê? O argumento principal dele é o seguinte, Deus cuida da criação, e Ele não vai cuidar dos seus filhos. Por isso que a gente cantou, Deus cuidará de ti. Deus cuida da criação, Ele não vai cuidar dos seus filhos? Olha o versículo 24. Ele diz assim, considerem os corvos. Gente, a gente sabe que corvo é um pássaro, né, estranho, né? Ninguém gosta, ninguém chama um corvo para si. O corvo tem aquela aparência estranha, é igual tipo urubu também, né? Aquela aparência estranha que o pessoal não gosta de chegar perto. É agouro para muita gente o corvo, né? Mas olha só, considerem os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valem vocês do que as aves. Então o Senhor está dizendo o seguinte, cada ser vivo no planeta, o chamado ecossistema, quando você vê esses documentários sobre animais, o chamado ecossistema, Deus, Ele planejou de uma tal forma que nenhum ser fica sem seu alimento.
mesmo que por causa do pecado, né, tenha entrado a ferocidade no mundo animal e uns devoram os outros, isso não vai existir mais na nova criação, mas de alguma forma Deus planejou o sustento de cada ser vivo. E mesmo, ele diz aqui, o corvo, ele não planta, ele não colhe, ele não ajunta em celeiro, mas ele tem alimento todo dia. Por quê? Porque Deus proveu alimento para ele, Deus proveu uma forma de alimento para ele, Deus proveu uma, incrível isso, mas Deus proveu uma certa, não vamos dizer raciocínio, né? Mas um instinto para que ele saiba buscar o seu alimento, e aí ele tem o alimento dele. Como todos os seres vivos, inclusive insetos, todos eles têm a sua forma de alimentar. E como é que é isso? Quem faz isso? Deus. Então, se Deus providencia alimento para todos os seres vivos, inclusive insetos, muitos deles se alimentam do nosso sangue, eu não sei se é alimento para eles ou não, nunca pesquisei isso, mas eles vivem, né, chupando o nosso sangue. Todos os seres vivos, inclusive os insetos, se alimentam, Deus cuida deles todos, não vai cuidar de nós? Os filhos dele? Gente, eu fiquei pensando, é como se fosse assim, você tem um filho, tem uma filha, ou alguns filhos, e quando chega na hora do almoço, se põe à mesa, se bota os pratos, os talheres, os copos, e os filhos começam a conversar. Será que vai ter comida hoje? Não, será que vai ter comida hoje? Ah, tá, a gente almoçou. Será que vai ter janta hoje? Com o seu pai e a sua mãe lá, trabalhando, recebendo salário, e os filhos dizendo se vai ter comida. Como é que os pais se sentem? Se sentiriam? Filhos, vocês estão me ofendendo. Eu sustento vocês. Eu sustento essa casa. Todos os dias tem comida aqui. Como é que vocês ficam dizendo se vai ter comida ou não? É o que nós fazemos com Deus. Quando nós dizemos, e agora? Será que vamos continuar tendo como comprar o arroz e o feijão? Será que vai dar para comprar aquela cartela de ovo? É claro que vai. Nosso Pai nos alimenta. Então isso é fundamental, a nossa confiança no nosso Deus. E é um desrespeito nós desconfiarmos que Deus vai nos deixar passar fome. Ele cuida de tudo, não vai cuidar dos seus filhos? É o que ele está dizendo. Ele alimenta os corvos. E vocês se lembram dos corvos? Quando Elias, na seca, na fome que foi implantado sobre Israel, profetizado por ele próprio, por causa da adoração a Baal, os corvos vieram alimentar Elias, trazendo carne, trazendo pão. Deus alimenta os corvos e, se precisar, ele alimenta os filhos dele com os corvos. Ele faz milagres para que os seus filhos não morram de fome. Existem várias promessas na Bíblia quanto a isso. Que o servo do Senhor, o Filho de Deus, jamais vai deixar a morrer de fome. Então, os gentios vivem assim, mas Deus cuida da criação. Como Ele não vai cuidar de nós? Olha o verso 27. Considerem os lírios. E lírios aqui, irmãos, pode ser... O Senhor, ninguém sabe ao certo qual tipo de flor que ele está se referindo. A gente colocaram lírios aqui, mas no original eles têm dúvida de qual tipo de flor. E a maioria acredita que o Senhor aqui estava falando de todas as flores, em geral. São lindas, não são? E quando você vai num lugar assim, nessas cidades, no interior do Rio, São Paulo, Minas, essas cidades tem flor para todo lado, árvores lindas, maravilhosas. É isso que o Senhor está falando. Olha o verso 27. Considerem os lírios,
como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-lhes que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Aqui o Senhor dá uma puxada de orelha no final, né? Homens de pequena fé. Se nós não duvidamos que o Senhor vai nos alimentar, nós temos tido pequena fé. Ele diz, olha, o Senhor projetou o design de todas as maravilhosas e lindas flores que existem na criação. Ele projetou. E ele fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como tais. Sabe por quê? Porque elas são a beleza original. E Salomão se vestiu de uma beleza derivada. Ele pegou a beleza da natureza e formou para ele as suas vestes. Usou materiais da natureza, usou inspirações da natureza. Não gosto nem de falar de natureza. Criação, né? E ele usou algo que já existia. Agora Deus, ele fez todas essas coisas. Então a gente pode dizer que uma rosa é mais linda do que o mais lindo vestido que existe. Porque o vestido veio daquilo que foi criado. E as flores são a própria criação de Deus. Então ele está falando, se eu fiz flores maravilhosas, árvores exuberantes, se eu vestir tudo isso, eu não vou vestir você, eu vou deixar você andar nu pela rua? Agora, irmão, nós temos que entender isso aqui, tá? A promessa dele nos alimentar e nos vestir não significa que não haverão problemas, dificuldades. Claro que poderá haver. Poderá acontecer de você ficar desempregado por um tempo e ser ajudado pelas pessoas, mas você não vai morrer de fome. Quantos e quantos testemunhos de missionários que estavam à beira de morrer de fome e chegava o auxílio. Eu me lembro de 4 missionários que agradeciam com toda a intensidade o fato de terem conseguido 3 batatas. 3 batatas, aquelas grandes, brutas, cozinharam 3 batatas, estavam fazendo um culto de adoração e louvor a Deus pelas 3 batatas. A coisa pode ficar difícil, mas não completamente desamparada. Não, o Senhor proverá. A mesma coisa a roupa. O Senhor vai me vestir. Bom, então eu vou sempre comprar roupa nova, eu vou estar sempre no Natal, aquele negócio, né? O pessoal fala, não, Natal não vou no culto não, porque eu não tenho roupa nova. Oh, meu Deus do céu. Eu sempre fiz questão de usar roupa velha no Natal. Só para mostrar que Natal não é roupa nova. Natal é nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas, bom, então o Senhor vai me vestir, então Ele vai me vestir melhor possível. Não. Ele vai te vestir. Talvez seja aquele sapato velho, aquele jeans surrado, aquelas 2 blusas, mas Ele vai te vestir. Então não está prometido que Ele vai te vestir com excelência, como foi com Salomão, nem está prometido que você vai comer as melhores iguarias dos restaurantes. O que está prometido é que o Senhor vai te sustentar. E você deve estar apenas confiando no Senhor. Claro, trabalhando, estudando, fazendo a sua parte, confiando, o Senhor proverá. Então o Senhor fala, olha, não fique ansioso se você vai ter como subsistir ou não. Não fique. E ele termina o argumento dizendo, Deus sabe o que nós precisamos. Olha o versículo 30. Lucas 12, 30. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas seu Pai sabe que necessitam delas. Está vendo? O conhecimento do nosso Deus deve nos tranquilizar. Deus sabe
que eu preciso. Agora, irmão, não distorce isso e, por exemplo, pega o limite do teu cartão e compra tudo e depois diz que o Senhor vai pagar as tuas prestações. Não é isso. Aqui o Senhor está falando de sustento básico, porque o Senhor não aprova, Ele não aprova desperdício, Ele não aprova gastos excessivos, Ele não aprova o vício de comprar, Ele não aprova. Então Ele pode permitir que você fique endividado, perca o teu nome vá para o SPC, que algum bem teu seja retirado de volta, porque você errou, comprando o que não devia e não precisava. Isso aí Deus pode te dar um castigo assim. Agora, o que Ele está prometendo aqui é sustento. E Ele está dizendo, Deus sabe o que você precisa. Tudo que você precisa, Ele sabe. E se Ele sabe, significa que Ele vai providenciar na hora certa, no tempo certo, o que é necessário. Alguns de vocês já ouviram falar de George Miller. George Miller, lá no século XIX, ele sustentou milhares de órfãos em 3 ou 4 orfanatos, prédios grandes. Se não me engano, 5 ou 7 mil órfãos. E ele não pedia nada a ninguém. Diferente de hoje, né, que vem aquelas campanhas, aquele negócio no conta, aquele negócio, maquininha de cartão, e pede isso, pede aquilo. Ele pedia só a Deus. E os ingleses lá iam dando suas ofertas para sustentar o orfanato. Iam dando para sustentar, né? Mas ele pedia a Deus. Então teve uma vez, isso é histórico, ele botou centenas de crianças sentadas numa mesa, lá foi no início assim, centenas de crianças sentadas numa mesa, num café da manhã, botou todos os pratos, talheres, copos, e não tinha nada. E aí ele orou, junto com as crianças. Pai, nós te agradecemos pela provisão de hoje, pelo café da manhã que o Senhor nos proporcionou. Amém. Daqui a pouquíssimos minutos, quebrou lá um carro de leite, próximo ao orfanato, trouxeram os leites todo do carro e botaram lá. Aí, daqui a pouco, chega o carro da padaria, olha, nós passamos do ponto no pão, ele ficou meio torradinho, então a gente veio trazer para vocês aqui. Tinha um pão, tinha um leite, para todo mundo comer. Isso é história, não é conto não, é história. Então, amado, Deus sabe o que nós precisamos, tá? E Ele vai providenciar comida, sustento e o que vestir. Então, não fiquemos ansiosos com isso. E aí, em vez de nós ficarmos ansiosos com essas coisas, o Senhor diz que nós devemos priorizar o reino de Deus. Olha o verso 31. Busquem antes, essa palavra antes aqui não significa anterior, não. Significa pelo contrário. Porque ele vinha falando no verso 30 que os gentios buscam essas coisas. Ele diz assim, ao contrário, busquem o reino de Deus. Então, quer dizer, o Senhor está dizendo, em vez de vocês ficarem buscando e procurando coisas materiais e preocupados com elas, busquem o reino de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse buscar o reino de Deus. Mas olha, é um grande privilégio participarmos do reino de Deus. Veja o verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao seu pai agradou dar-lhes o reino. Que palavra maravilhosa. Não tenham medo, o Senhor diz. Olha, não fiquem ansiosos. O Senhor sabe o que vocês precisam. Façam a sua parte, trabalhem, se esforcem, estudem para ganhar o pão de cada dia, mas não fiquem preocupados com o seu sustento. Ao contrário, fiquem preocupados, isso é, busquem, corram atrás do reino de Deus. E agora ele fala, não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar a vocês o reino. Então ele está falando, vocês são pessoas especiais, vocês não são como os incrédulos.
Vocês são o povo de Deus. Vocês fazem parte do reino de Deus. E vocês são um pequeno rebanho. Irmãos, os verdadeiros cristãos sempre foram poucos em relação ao mundo. E em relação até à igreja. A igreja estabelecida, a igreja visível. Poucos são os verdadeiros cristãos. Comparado com a humanidade, é um pequeno rebanho. Quando visto sozinhos, Apocalipse 5 fala que é um número incontável. Então vão ser milhões e milhões e milhões. Mas comparado com a humanidade, é um pequeno rebanho. Então, olha só, ao Senhor agradou dar a vocês o reino. O Senhor está dizendo aqui, meu Pai tem prazer em vocês. Meu Pai se alegra em vocês. E Ele deu a vocês o maior privilégio que existe, fazer parte do reino de Deus. Então o Senhor está dizendo assim, olha, vocês fazem parte do reino de Deus, e Deus se agrada em vocês. Como Ele disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele diz a mesma coisa de nós, Ele tem prazer em nós. Ele tem um reino que é nosso. E aí você vai ficar preocupado com o que você vai comer ou beber? Você vai ficar preocupado em ir no shopping gastar dinheiro? Você vai ficar preocupado em comprar aquele negócio que saiu no anúncio? Priorize o reino de Deus, e não o reino material, físico, mas o espiritual. E o Senhor Ele deixa claro, irmãos, que não dá para ter duas prioridades. Lembra quando ele fala em Mateus 6? Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão servir o Senhor, nosso Deus, ou se vão servir a mamon, a riqueza. E se vocês quiserem agradar um Senhor, vocês vão desagradar o outro. Se vocês agradarem a Deus, vocês vão deixar mamon de lado. Se vocês começarem a olhar para mamon, vocês vão deixar Deus de lado. Não dá para agradar dois senhores. Aqui é a mesma coisa. Não dá para priorizar as coisas materiais e ficar com a cabeça quente o dia todo sobre o que vou comprar, o que vou vender, o que vou vestir, o que vou usar. Você não vai pensar no reino de Deus. Não tem como priorizar o reino de Deus se as nossas prioridades são esse mundo. Ou uma coisa ou outra. E o Senhor diz, olha gente, vocês fazem parte do reino de Deus, não do reino das trevas, não desse reino do diabo, desse mundo. Vocês fazem parte do reino de Deus. Vocês tiveram esse privilégio, o Senhor se agrada de vocês. Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Engraçado que esse é um texto que todo mundo sabe de cor, mas quase ninguém pratica. Busca primeiro o reino. Isso não quer dizer que você vai deixar de trabalhar ou deixar de estudar, que você vai largar essa vida nesse mundo aqui, que não dá, você tem suas responsabilidades, mas quer dizer que você vai fazer tudo que é necessário, trabalhar, estudar, mas focado sempre no reino. O reino de Deus. Devemos priorizar o reino de Deus. É um grande privilégio. E, meus irmãos, Deus vai cuidar do nosso sustento. Nós devemos priorizar o reino de Deus, porque Deus vai cuidar do nosso sustento. Olha o verso 31. Busquem antes, busquem ao contrário, o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você acredita que muitas pessoas na história da igreja usaram esse versículo como barganha? Nossa, gente, como a gente interpreta errado, como o diabo usa um texto bíblico, como a gente é tão pecador e ganancioso que a gente usa texto bíblico, que o Senhor está falando uma coisa para falar outra totalmente diferente. Todo mundo falava assim, muitas igrejas, busca o reino de Deus em primeiro lugar, que o Senhor vai acrescentar todas as outras coisas. E aí fala de carro novo, de casa própria, de aquele tudo de bom e do melhor. Busca o reino de Deus, o Senhor vai te prosperar, vai te enriquecer.
não existe uma versão, pelo menos até hoje eu não achei, nem em português, nem em inglês, nem em espanhol, uma versão sequer que diga outras coisas. E sempre quando a gente cita esse texto, a gente fala, olha, buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser... Ele nunca falou outras coisas. Ele falou essas coisas. E quais são essas coisas? Alimento e veste. Nunca esse versículo teve como ideia que isso fosse um investimento, como muitos dizem. Não, investe no reino de Deus, que Deus vai investir no teu. Então você, oferta bastante, faz a vontade de Deus e Deus vai te enriquecer. Então você não está priorizando o reino, você está priorizando a riqueza que você vai receber. Então eu quero ser bem sucedido na vida, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, vou buscar o reino em primeiro lugar. Que em primeiro lugar, coisa nenhuma, você está buscando ainda a riqueza, e está usando o reino para buscar riqueza. Não é todas as outras coisas, é todas essas coisas. O que o Senhor prometeu a gente nessa vida material? A gente não vai andar nu, e a gente não vai morrer de fome. Foi isso que Ele prometeu. Nada mais. Mas o Velho Testamento diz que na velha aliança Deus agia de uma forma, a nova aliança Ele age de outra. A Bíblia fala isso claramente, nos tempos da infância, nos tempos da dureza de coração daquele povo, Deus queria mostrar que estava abençoando alguém, dava gado e propriedades, e dava saúde e proteção. Aí pronto, Deus está protegendo esse. Quando chega na Nova Aliança, o Novo Testamento, são as bênçãos espirituais, porque já é um tempo que a pessoa pode entender o que são bênçãos espirituais. Mas mesmo assim as pessoas até hoje ainda distorcem. Se tem uma pessoa ganhando R$1.000 no salário dele lá, trabalhando 8 horas por dia, 14 horas juntando o ônibus para lá e para cá, ganhando R$1.000, coitado, esse tem fé não, coitado. Deus está provando ele, é castigo. Agora, se ele tem lá seus 10 mil por mês, 20 mil por mês, ganha muito, tem isso, tem aquilo, esse é um abençoado de Deus. E o que o Senhor Jesus falou? É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Então a gente não tem que usar esse texto como barganha. A gente tem que buscar o reino de Deus, porque a gente ama o reino de Deus. E não porque Ele prometeu dar outras coisas, que não é outras coisas, é essas coisas. Aprende esse versículo, nunca mais cita que o Senhor vai dar outras coisas, e ainda botam todas as outras coisas. É roupa e pão. É isso que foi prometido. Agora vamos terminar pensando no seguinte: como priorizar o reino de Deus? Ele falou, prioriza o reino de Deus. Como? No próprio texto ele explica para a gente. Primeiro, desapegando das coisas materiais. Olha o verso 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Primeiro é isso. Vendam o que têm. Você já viu aquela propaganda, né? Eu acho que, não sei se é o LX, não sei do que ele fala, desapega. Aí vende, né? E outras pessoas começam a comprar o que o outro está vendendo. O Senhor está dizendo aqui, desapega das coisas materiais. Vendam o que tem. É claro que o Senhor não está dando uma ordem absoluta aqui, até porque, como os comentaristas dizem, né? Se todo cristão vendesse tudo o que tem, rapidamente o cristianismo ia ser um problema social para o mundo resolver, porque ia ficar todo mundo sem nada, né, e a sociedade tendo que ajudar os cristãos. Ele não está dizendo aqui que é obrigatório você vender tudo que você tem, como ele falou lá para aquele homem rico. Ele está dizendo aqui que a gente deve, primeiro, vender, de preferência, o que está sobrando. Não ficar com coisa sobrando, vender o que está sobrando. Isso aconteceu em Atos 2. Lá em Atos 2 diz que as pessoas tinham propriedades e começavam a vender para ajudar. Então, desapega
Não fica colecionando coisas materiais, colecionando dinheiro lá na poupança, só se você tem um objetivo sério para isso. Não para ficar apenas colecionando notas, não fica agarrado nas coisas. Esse vende aqui quer dizer, libera, desapega. Para buscar o reino, você tem que desapegar, não é chegar, meu carro, minha casa, meu isso, meu aquilo, como isso é importante para mim, eu não posso viver sem essas coisas. Desapega, vende. Ainda mais se for ídolo. Primeiro, então, desapega as coisas materiais. Segundo, buscar o reino de Deus, auxilia os necessitados. O verso 33 fala, venda o que tem e dê esmola. Olha aí. É incrível, né, que essa questão de dar esmola praticamente desapareceu, né? Antigamente a gente via as pessoas nas ruas pedindo ajuda e era um costume pessoas darem esmolas. Houve tanta tramóia com esse negócio que praticamente ficou desacreditado. Mas não pensa só nessa questão de dar uma moedinha na esquina para alguém que pede, não. A esmola aqui é todo tipo de assistência, de ajuda às pessoas desamparadas, especialmente que fazem parte da sua igreja, que são seus irmãos na fé, que a Bíblia fala que a gente deve primeiro ajudar eles e depois o restante. Então ajude as pessoas que precisam, pegue as coisas que você tem, que estão sobrando, ajude pessoas que precisam. É isso que ele está falando. E, irmão, olha que coisa interessante. Especialmente, quem são as pessoas que mais precisam? As pessoas que estão perdidas, que estão indo para o inferno. Isso significa que você pode vender o que tem e investir no reino de Deus, que é a igreja local, que é um missionário que está no Japão, que é uma organização missionária, que é uma organização de divulgar o Evangelho. Então, invista nisso. A nossa igreja, por exemplo, eu vivo falando isso, a gente está, graças a Deus, começando lá embaixo, né, já colocamos o piso, está começando a aparecer uma coisa assim mais organizada, e toda essa ideia da obra da igreja, não é para a igreja ficar maravilhosa e todo mundo ficar, que lindo, mas é para que as pessoas entrem aqui e vejam que aqui tem um povo dedicado, que se importa. E, meu irmão, quando você investe nesse lugar, você está investindo em pessoas necessitadas. Porque se muitas pessoas virem para cá e ouvirem o Evangelho, quem sabe elas não são salvas. Então é por isso que o cristão dá o dízimo, dá ofertas, ele investe no reino de Deus. É isso que o Senhor está falando. Auxilie os necessitados com aquilo que você tem. Irmãos, uma palavra, conheço ela, mas eu quero dizer aqui bem, sem errar. Inclusive, domingo, 8 horas da manhã, vai ter a reunião dos homens e o assunto vai ser o homem de Deus e o trabalho. E olha o que o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para que ele trabalha? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Incrível a Bíblia. Ela não fala assim, olha, trabalhe para que você possa sustentar a sua família, sustentar a sua vida. Isso é óbvio. Ela fala assim, trabalhe para que você possa ajudar o que está precisando. Então você já trabalha recebendo um salário, dizendo, o que eu posso fazer aqui para ajudar o que está precisando. Incrível. Incrível isso. Você trabalha para manifestar o teu amor ao próximo. Maravilhoso. Então priorizamos o reino, desapegando das coisas materiais, auxiliando os necessitados e acumulando bens espirituais e celestiais. Olha o verso 33. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. O que ele está falando? Ele está falando aqui figuradamente. Ele está falando de bolsas, as bolsas que levavam dinheiro, bolsas que não envelhecem.
Não existe bolsa que não envelheça, né? Ele está falando de uma bolsa espiritual. Tesouro no céu, que nunca cabe. Onde não chega ladrão, a traça não rói. Tesouro no céu? Existe tesouro no céu? Moedas, ouro? Existem esses tesouros materiais? Não. O que ele está falando? Ele está falando de bens espirituais. Ele está falando assim, olha, desapega dos bens materiais, ajude quem está precisando de bens materiais e viva para os bens espirituais. O que significa isso? Significa os frutos que você produz, as boas obras que você realiza, a sua fé, a sua fidelidade, as coisas que você faz que promovem o reino de Deus e que acrescentam a você o galardão final. Ajudar o próximo, amar o irmão, dar esmolas, fazer boas obras, ajudar a casa do Senhor, servir ao Senhor, tudo isso o Senhor, pela sua graça maravilhosa, não pelo nosso mérito, Ele vai acrescentando galardão, galardão, galardão. Como a Bíblia diz, nós nos tornamos ricos para com Deus. Olha o que ele diz daquele homem, no verso 21, aquele homem que não quis dar nada para ninguém. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então você quer priorizar o reino de Deus? Não fica juntando para você tesouro, mas seja rico para com Deus, que é isso. Você vai fazendo as coisas que agradam a Deus, você vai priorizando o reino de Deus e você vai acumulando, acumulando, acumulando recompensa celestial. Você está juntando tesouros no céu e não na terra. Você não está juntando moedas, não está juntando dinheiro, não está juntando bens, você está juntando recompensa celestial. E essa recompensa, irmão, já a gente pode entrar em outra coisa errada que muita gente entra às vezes, não é nada assim que vá despertar o seu interesse na recompensa em si. Eu vou ganhar coisas maravilhosas no céu, então estou apostando aqui que quando ele vier, aí eu só vou ganhar lá no céu. Para. A maior recompensa que nós teremos é ver a face do nosso Salvador. É ouvir do Senhor assim: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa. A recompensa de um sorriso do Senhor. A recompensa de você saber que quando você fez aquilo ou aquilo assim, deu um resultado lá na frente. Por exemplo, quantas centenas de ar livres nós fizemos durante essas décadas, e um ou dois que a gente soube que foi influenciado. De repente a gente chega lá na glória e sabe que um monte de gente foi salva por aqueles ar livres que a gente nunca viu. Isso é galardão. Como diz Pedro, ser amplamente concedida a entrada no reino de Deus. Fala isso 2 Pedro 1. O céu te receber com alegria. Eis que vem o irmão tal, acabou de deixar lá a terra, faleceu, está entrando agora. E você ser recebido com alegria pelos anjos, pelos irmãos que já foram e pelo próprio Deus. Isso é recompensa. É você ter essa vida eterna maravilhosa. Então a gente precisa acumular bens espirituais e celestiais. E você sabe de uma coisa que alegra? A palavra diz que aqueles que ensinam a muitos resplandecerão como as estrelas. E que aqueles que ensinam as pessoas a guardar os menores mandamentos de Deus vão ser recompensados grandemente. Então, meu irmão, você quando ensina alguém sobre o Evangelho, você quando ensina um irmão como deve viver, você quando ensina a palavra a alguém, você está entesourando riquezas no reino dos céus. Galardão, bênção para você no reino celestial. Priorizar o reino de Deus, o que é isso? É zelar para que o nosso coração esteja no lugar certo. Olha o verso 34. Porque onde estiver o seu tesouro,
ali também estará o seu coração. Priorizar o reino de Deus é você examinar a si mesmo e dizer, espera aí, meu coração está onde? O que eu quero mais na minha vida? O que eu quero mais na minha vida? O que se eu perder, eu não consigo mais viver? O que é mais importante para mim? O que for mais importante para você é onde está o teu coração. É isso que ele diz. Onde tiver o seu tesouro, onde tiver aquilo que mais vale para você, ali o teu coração está. E isso torna-se idolatria. Se, por exemplo, o mais importante para mim é minha esposa, o mais importante da minha vida é minha esposa, eu me tornei idólatra. Eu posso dizer que a segunda coisa mais importante para mim é a minha esposa. A primeira deve ser Deus. Então, a gente precisa se desvencilhar do nosso coração. Ele está onde? Primeiro, ele tem que estar no reino de Deus. Primeiro em Deus. Ainda que eu perca tudo, como Jó perdeu, eu ainda preciso louvar a Deus. Então, o que prioriza o reino de Deus, ele examina o seu coração e procura colocar o seu coração no lugar certo, que é o reino de Deus, que é o próprio Deus. E em último lugar aqui, o que prioriza o reino de Deus é aquele que aguarda vigilante pela consumação desse reino. Esse reino vai ser consumado, ele vai ser completado, realizado, inaugurado de uma forma plena. E aquele que prioriza o reino de Deus, ele está vigilante, se preparando, aguardando a volta do seu Salvador. E é por isso que o Senhor fala no verso 35 a 40. Vamos ler com atenção aqui, que eu só vou ler, e você vê como o Senhor diz que deve viver o servo de Deus. Então, ele não deve viver para as coisas materiais, ele deve viver para o reino de Deus, e ele deve estar aguardando essa consumação. Verso 35. Estejam cingidos os seus lombos. Lombo é cintura, e a ideia de cingir é apertar. Toda vez que falar cingir o seu lombo, quer dizer se preparar, porque eles usavam vestidos longos, e eles se sentavam para conversar, para descansar com seus vestidos lá no tornozelo. Quando eles se levantavam para trabalhar, ou para ir para qualquer lugar, ou para agir, eles puxavam o vestido para cima e amarravam com cinto, para ficar mais ou menos abaixo do joelho. E aí eles podiam correr. Então a expressão cingir a cintura, lombo aqui é isso aqui, né? Cintura. Cingir a cintura quer dizer preparado, estejam preparados. Estejam cingidos seus lombos e acesas as suas candeias. Sejam vocês semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade lhes digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Gente, esse verso 37 é fantástico, fantástico. Mesmo que o Senhor possa estar usando uma linguagem figurada aqui, mesmo que talvez não haja uma mesa, literalmente, como nós temos mesas hoje, mas o Senhor está dizendo que na inauguração do reino dele, ele vai nos servir. O Senhor vai nos servir. Verso 38. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Aqui ele está falando sobre a madrugada. Terceira vigília, segunda vigília, são as horas da madrugada. Se o Senhor vier na madrugada, vamos dizer assim, achar vocês servindo, despertos, bem-aventurados são. 39. Saibam, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estejam vocês também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginam. Então você viu o que é priorizar o reino de Deus? Desapegar das coisas materiais, ajudar as pessoas necessitadas com as coisas materiais que você tem, juntar tesouros no céu, produzir frutos, realizar boas obras, viver uma vida com Deus que vai acrescentando mais e mais recompensa celestial para você.
não pelo teu mérito, mas pela graça de Deus. É você realmente zelar para que o teu coração esteja no lugar certo, para que o reino de Deus seja o seu maior tesouro, e você aguardar a consumação desse reino. Isso é priorizar o reino. É você todo dia, toda semana pensar assim: ah, meu Salvador pode vir a qualquer momento, então eu preciso estar vigilante, eu preciso estar consagrado, eu preciso estar preparado, eu preciso realmente ter nascido de novo, eu preciso ser um crente verdadeiro, eu preciso. Isso é priorizar o reino de Deus. E eu pergunto, é assim que nós estamos vivendo? O problema com a igreja, com todos nós, é que muitas vezes nós sabemos, como disse Jesus, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados são se fizerem. A gente sabe das coisas, mas quando chega a hora de agir no dia a dia, na verdade, na real ali, a gente erra. A gente vive para as coisas materiais. A gente vive de olho, de cobiça nas coisas materiais. A gente vive preocupado se a gente vai ter sustento. Como é que vai ficar a nossa vida? Ansiosos. E a gente deixa o reino de lado. E a gente nem pensa na volta do Senhor. Então, irmão, uma coisa que aconteceu ontem, eu tenho falado 9 horas da noite sobre o que a igreja precisa fazer essa semana. De mais importante, comecei na segunda, a igreja precisa ler mais a Bíblia. Terça, a igreja precisa orar mais. E quantas pessoas estavam assistindo? 11. Isso já é uma lição para a gente, que a igreja não está priorizando o reino de Deus. Gente, é muito fácil chegar aqui na igreja, o culto foi maravilhoso, a igreja estava cheia, que bênção. Isso é bom? É, mas não quer dizer nada. Importante é o que a gente faz lá fora. Importante é se a gente está assistindo a mensagem ou se a gente está assistindo novela, ou jornal, ou fazendo qualquer outra coisa, sem nem ter, o que o pastor ia falar, e eu nem... Nós somos desligados. Amanhã eu vou falar, amanhã e sexta, sobre outros 2 assuntos fundamentais, 9 horas da noite. Mas eu tenho certeza, quase certeza, que vai ter lá também poucos, porque a gente não está priorizando o reino. Se Cristo tivesse o zelo que a gente tem, nenhum de nós teria sido salvo, porque ele não teria morrido na cruz, ele teria largado no meio do caminho, se ele fosse tão zeloso como nós somos. Graças a Deus ele não é. Ele foi extremamente zeloso, foi até o fim, dedicou-se totalmente pela nossa salvação. Então, que a gente possa viver esse versículo. Buscai primeiro o reino de Deus. E esquece esse negócio de todas as coisas são acrescentadas. Apenas confia em Deus. Porque a ideia do Senhor Jesus era essa. Busca o reino de Deus e deixa essas coisas aí que o Senhor vai te dar. Ele falou assim, esquece. Lembra do reino e deixa que o Senhor vai te sustentar. Vai te dar o pão, vai te dar a roupa. Lembra do reino. Mas não é o que a gente muitas vezes faz. É por isso que a gente precisa se conscientizar mais de que o que é falado aqui nessa igreja, Deus está falando, porque é a palavra que está sendo dita. Estou interpretando o que o Senhor está falando. Estou só dizendo, o Senhor está dizendo isso, o Senhor está dizendo isso, o Senhor está dizendo isso. Ele que está dizendo. Então a gente tem que ler a Bíblia e dizer, meu Deus, me ajuda a ser assim. Me ajuda a te levar a sério. Me ajuda a não ser atraído pelo maligno e continuar vivendo uma vida inútil. Me ajuda. E não só pede ajuda, mas determina, seja disciplinado, seja forte, corajoso,
briga com você mesmo e impõe a você o que você tem que fazer. E aí você vai ver como é que vai ser bom. Começa no sentido do dever, depois você vai ver como Deus vai te recompensar.